Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gustavo de Física, espero que todos estejam bem. Eu vou estar fazendo essa videoaula para vocês, que vai ser uma revisão, né, para a nossa prova essa semana, então espero que ela venha ajudar vocês, ok? Vamos iniciando aqui então, iniciando pelas grandezas, né? Foi um dos primeiros conteúdos que estudamos, que foi o quê? Grandezas escalares, né? E grandezas vetoriais. Então tá aqui, ó, grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que seria uma grandeza escalar ou grandezas escalares? São aquelas grandezas, pessoal, que depende apenas do quê? Do seu valor numérico. Ela depende apenas do seu valor numérico e ponto final. E no caso aqui, ó, unidade medida. O que seria a unidade medida? É aquele metros, é aquele metros por segundo que eu falo com vocês, metros por segundo ao quadrado. Isso são unidades de medida, beleza? Mas em resumo, galera, ela depende só o quê? Apenas do seu valor numérico, ok? Esse valor numérico aqui, ó, quando uma unidade depende apenas do seu valor numérico, a gente fala o quê? Que ela é uma grandeza escalar, beleza? Por exemplo, vamos ver uns exemplos aqui, ó. A massa, né? A massa é o que, gente? É uma grandeza escalar. Você pega esse quilo aqui, ó. Esse quilo aqui não depende se está apontando para a direita ou apontando para a esquerda, para cima ou para baixo. É 15 quilos e ponto final. Depende apenas do que? Do seu valor. Se eu pego a temperatura, por exemplo, né? A temperatura também é o que? Temperatura é uma grandeza escalar. Ou seja, você vai medir a temperatura do seu corpo, né? Temperatura do seu corpo que você vai medir, pouco importa se você vira para a esquerda, se você vira para a direita, só vai depender do que, pessoal? Depende apenas do seu valor, ok? A área, por exemplo, se eu pego a área, falamos da massa, temperatura e da área agora. Você pega a área dessas figuras aqui, ó, a área de qualquer figura não depende, gente, de direção e de sentido. Ela depende apenas do quê? Só do seu valor absoluto, né? Do seu valor numérico. Então não depende a área do quadrado aqui, ó. Você pega a área desse quadrado aqui, pouco importa se ele está para a direita ou para a esquerda, isso não interfere em nada. Beleza? O volume, por exemplo. Você pega o volume aqui, ó. Ah, aqui eu tenho 500 ml de água, 16 ml de água. Esse 16 aqui, pessoal, esse 500, seja lá qual for a quantidade, o volume aqui dentro, ó, todo esse volume aqui, não depende, gente, de direção e de sentido. Então é o quê? É uma grandeza escalar. Depende apenas do seu valor. Assim como o tempo, por exemplo. Você vai olhar o tempo, a hora no seu relógio aí, no seu celular. Depende se está para a esquerda ou para a direita? Não, isso não depende, é uma grandeza escalar. Só depende do seu valor. Beleza? Só isso e ponto final. Energia, né? A energia eu vou falar com vocês um pouquinho mais para frente. Mas a energia também é uma grandeza escalar. Aí temos as grandezas vetoriais. Agora sim, a grandeza vetorial ela depende do quê? Do seu módulo. Quando eu falo módulo, estou falando do seu valor, tudo bem? Do seu valor numérico. Da direção, depende da direção, depende do quê? Do sentido, beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Ó, tem uma força, né? A força, ó, a força é o quê? É uma grandeza vetorial. Depende, ó, da direção. Se a pessoa puxa para cá, tá puxando para a direita. Se puxa para cá, tá puxando para a esquerda, beleza? Então depende, de direção e de sentido. A velocidade, né? A velocidade a gente viu em alguns exercícios que ela pode ser positiva ou pode ser negativa, se ela está no sentido contrário. Pessoal, só vou pegar meu carregador rapidinho, senão o Note vai descarregar.
Ok, voltei. Então aqui, ó, velocidade negativa, ela está em um sentido, para a esquerda, e velocidade positiva, ela está o quê? No sentido positivo. Eu até fiz uns exercícios com vocês, né? Se o sentido é positivo, a gente fala que o movimento é um movimento progressivo. Se ele está no sentido negativo, a gente fala que o movimento é retrógrado, né? O progressivo aqui é como se ele estivesse indo, beleza? E o retrógrado é o quê? Como se ele estivesse voltando, tranquilo? Então, falamos da força, falamos da velocidade, vamos falar do deslocamento, né? Como é que seria deslocamento? Ah, quando você se desloca de uma cidade para outra. Sei lá, vou sair de Recife e vou para Guaraiúns. Tá vendo, galera? Ó, depende de uma direção, né? Eu não posso sair de Recife e vir para cá. Não vou chegar nunca em Guaraiúns. Ou vir para cá. Vou cair no mar, né? Então depende de uma direção, gente, ó. Depende de uma direção bem específica, né? Ou seja, depende do valor e depende da direção e do sentido. Aceleração, por exemplo, como é que seria a aceleração, né? Então, falamos da força, deslocamento, velocidade, deslocamento e da aceleração. A aceleração, gente, é o seguinte, está até escrito aqui, ó. Se a velocidade está aumentando, se a velocidade aumenta, a aceleração vai ser o quê? Ela é positiva, beleza? Se a velocidade aumenta. Agora, se a velocidade está diminuindo, essa aceleração vai ser o quê, pessoal? Negativa, tudo bem? Então, a aceleração também vai ser o quê? Uma grandeza vetorial. Se o motorista pisa no acelerador, o valor dela vai ser positivo. Se ele pisa no freio, o valor dela vai ser negativo. Então, ela depende de uma direção e de um sentido, beleza? E aí eu falei para vocês também, vimos os vetores, né? Se eu falo de vetor, o vetor ele pode ser somado. Eu posso somar, eu posso subtrair. Então, isso chamamos o que, gente? Chamamos de vetores resultantes. Esses vetores resultantes, galera, é o que vai permitir o quê? Se eu tenho aqui, por exemplo, duas pessoas puxando um barco, né? Se elas estão na mesma direção, o que eu faço? Eu vou somar os dois vetores. Então, aqui, ó, como é que seria o meu vetor? O meu vetor força resultante seria o quê? Seria 80 mais 100, né? Ou seja, o vetor resultante vai dar quanto? 180 newton. Fizemos essa atividadezinha aí, né? Por quê, professor? Somou. Porque eles estão no mesmo sentido, gente. Ó, sentido positivo, né? Um está ajudando o outro. Então, eu vou somar. Eu vou somar os dois, né? Tranquilo? Então, é como se eu tirasse esses dois e substituísse por um que vale quanto? 180. Isso é o que chamamos de vetor resultante. Aí eu tenho uma situação assim também, ó. Vamos pegar esse último caso aqui, né? Se eu tenho de um lado e tenho do outro, o que a gente fazia? Eu fazia o seguinte, né? Eu pegava aqui, ó. Aqui, ó. Eu vinha aqui, ó. Somava o lado positivo, não era isso? Somava o lado positivo. Depois eu vinha aqui, ó. E fazia o que também? Somava o lado negativo. E depois eu subtraía, né? Como é que ficaria aqui, ó? Ó, ficaria assim. Vetor resultante, né? R de resultante é igual. Soma o lado positivo. 60 mais 40 mais 30. Fecha parênteses. Menos 60 mais 50. Ficaria isso aqui, ó. Então, ó, o que eu fiz aqui, ó? Somei o lado positivo, que é esse lado aqui, ó, do de vermelho, lado positivo, esse aqui, 60, 40 e 30, tá aqui. Menos o que, pessoal? Menos o lado negativo. O lado negativo é o que está em verde, né? Vou até colocar o que está em verde, né? Então, aqui, ó. Beleza? Que é esse camarada aqui, o de 60 e o de 50.
Aí vocês vão somar, né? Aqui vai dar quanto aqui, ó. Vetor resultante igual. Aqui vai dar 130 menos 110. E o resultado vai ser quanto? 20 newton. Ou seja, esse 20 newton aqui, ó, é o vetor o quê? O vetor resultante. Tranquilo? Em resumo, o que eu fiz? Soma tudo o lado positivo. Somou o lado positivo, à sua direita, lembrando, a direita positivo, menos o quê? Menos o lado negativo. O lado negativo é o quê? A sua esquerda. O lado positivo aqui, ó. O lado positivo deu 130, quando eu somei, beleza? Deu 130. E o lado negativo aqui, deu quanto? Quando eu somei, deu 110. Eu vou subtrair. Subtrair, sobrou quanto? Sobrou 20, né? Esse 20 aí, ó, que sobrou, por quê? Tá sobrando 20 newton aqui, que tá ganhando, né? O lado direito tá ganhando com 20 newton. É isso, galera. Beleza? Grandeza escalar, grandeza vetorial e vetor resultante. Tranquilo? Vamos agora para o movimento uniforme, né? No movimento uniforme, né, a gente vai trabalhar o quê? O conceito que a velocidade é constante. A velocidade não aumenta e nem diminui. A velocidade sempre tem o mesmo valor para uma determinada situação. Lembra do exemplo do Transcol, do Águia Branca, do avião, que eu já falei com vocês? Quando o motorista pega uma pista, né, linha reta, né, uma pista, né, um movimento retilíneo, ele mantém o ponteiro paradinho ali, né? Ou seja, a velocidade nem aumenta e nem diminui, velocidade constante. O avião, né, quando o piloto desliga lá, coloca lá no piloto automático, né? Ou o navio em alto mar, mantém a velocidade ali, né, constante, o mar calmo. Então é um movimento o quê? Uniforme. Quando você está fazendo uma caminhada no dia a dia, que você está correndo, né? Você mantém um pique ali, né? Você não fica aumentando, diminuindo sua velocidade. É um movimento uniforme. Como é que a gente calcula o movimento uniforme, né? Como é que a gente calcula a velocidade? Velocidade é o quê? O V de velocidade é igual ao quê? Distância dividido o quê, pessoal? Pelo tempo. Então, vai ser distância dividido pelo tempo. Esse exemplo 1 aqui, esse exercício. Um veículo percorreu uma distância de quanto? 500. Então, em quantos segundos? 20. Ele não correu esse 500 no piscar de olhos. Ele demorou quanto? 20 segundos. Então, vai ser como? A distância, 500. O tempo é 20. Então, ó, velocidade é o quê? Distância dividido pelo tempo. A distância é 500 e o tempo é 20 segundos que ele demorou. Nosso resultado aí, 25 metros por segundo. Por que metros por segundo? A distância está em metro, ao mzinho de metro, e o tempo está em segundo. Então, é metros por segundo. O 2 aqui, como é que ficaria? Ó, a mesma coisa. Qual é a distância que esse avião percorreu? A distância foi quanto? 2.700. Em quantas horas? 3 horas. Está aqui, ó. Distância de 2.700 em 3 horas. Quando eu vou dividir, distância dividido pelo tempo, 900 km por hora. Por que 900 km? 900 km por hora agora. A distância está em quilômetros e o tempo está em horas. Só corrigir aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó, é quilômetros, né? Agora ficou certo, ok? Então, 900 km por hora a velocidade desse avião, tranquilo? E depois que vimos a velocidade, eu falei com vocês um pouquinho sobre a distância, né? Lembra lá a fórmulazinha da distância, a fórmula do sorvete? Naquela fórmula do sorvete, né? Como é que era ela, né? Ela era isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu devia ter escrito ela aqui, né? Mas tudo bem. Era isso aqui, ó.
Cadê? Ó, S, vai ficar meio ruim por causa do mouse. S0 mais velocidade vezes o tempo, tranquilo? Então, aqui eu tinha a distância final, distância inicial, S0, mais a velocidade vezes o tempo. Essa era a formulazinha da distância, né? Então, aqui, ó, eu dei essa formulazinha aqui para vocês aqui, ó. Tem uma pessoa aqui na origem, tem um carro com velocidade 20 e tem essa distância aqui, 70. Ó, de cara, quando a pessoa olha esse carro, ele está a uma distância de quantos metros? 70. Então, esse 70 tem que ser o quê? A distância inicial. E esse V aqui, ou melhor, esse 20 aqui é o quê? A velocidade. Então, eu perguntei, ó, qual a sua distância inicial? E é só olhar a fórmula aqui, né, pessoal? Ó, vou colocar aqui, ó, que seria, ó, S, né, igual distância inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, galera, ó, deixa eu mudar a cor aqui, azul. Então, gente, esse 20 aqui, ó, ele tem que ser o quê? A distância inicial. Perdão, esse 70, o 70 aqui tem que ser o quê? A distância inicial. E esse 20 aqui tem que ser o quê? A velocidade. Tudo bem? Então, ó, distância inicial é 70. Aí na B ele pergunta, qual a velocidade? A velocidade é quanto? 20, né? Não tem segredo. Só comparar. Só comparar a fórmula original, né, com a fórmula que eu forneci para vocês, tudo bem? E aí vocês obtêm o resultado. Então aqui, ó, distância inicial, que é o S0, tem que ser o 70. E esse 20 aqui é o quê? É a velocidade. Aí ele pergunta agora, qual a sua distância percorrida depois de 40 segundos? Na letra C. O que eu faço então, depois desses 40 segundos? Ó? Agora sim, eu venho nesse tempo aqui, ó, no lugar do tempo eu coloco o quê? O 40. Então, primeiro multiplica, depois soma. Quando multiplicar 20 vezes 40, 800, mais 70, 870 metros. Então, depois que se passaram 20 segundos aqui, ó, não é 20 metros por segundo não, hein? 20 metros por segundo é a velocidade. Depois que se passar, perdão, 40, né? Depois que se passaram 40 segundos, depois que se passar aqui, ó, 40 segundos, qual era a distância que o carro estava? 870 metros. A mesma coisa aqui na letra D. Porém, na letra D, o que vai acontecer aqui, ó? Depois de 1 minuto, né? Depois de 1 minuto, que é 60 segundos, tá aqui, né? Então, primeiro multiplica também, depois soma. Tá vendo, ó? Só pegar o tempo e jogar aqui, ó. Não tem erro. Primeiro multiplica e soma. Aí você acha a distância. A distância que esse carro vai se afastando, né? Que ele vai se afastando da pessoa, beleza? Indo nessa direção aqui. Ó, tá aí, ó, a resposta. Aí eu posso ter uma situação também quando a velocidade é negativa, né? Tá aqui, ó. Velocidade negativa. Aí ele tá vindo no sentido contrário, né? Ele tá se aproximando. Então aí, mesma coisa, ó, a distância. Qual é a distância que esse carro tá da pessoa? A distância inicial é quanto? 600. A velocidade? Menos 15, que é negativo agora. Aí se você for calcular a distância, ó, aí vai diminuir, né, pessoal? Tá vendo esse menos aqui, ó? Ó o menos aqui diminuindo. Você vai multiplicar, vai dar esse valor aqui. 15 vezes 20, 300. Aí quando você diminuir, né, vai dar o quê? 300 metros. E depois de 30 segundos, ó,
Tá vendo? 150, só foi diminuindo, beleza? Por quê? Porque agora o carro aqui, ó, o carro aqui, ele está o quê? Se aproximando. Como ele está se aproximando, a distância vai diminuindo. Começou em 600, foi para 300 e agora foi para 150. Até que chega uma hora que vai ser zero, né? No 40 segundos, né? No tempo 40 segundos, olha lá, ó, zero. Ou seja, o carro chegou na pessoa. Né? Isso aí foi uma atividade que já resolvemos em sala, né? Mas aí eu acredito que vai ajudar vocês para a prova, beleza? Finalizando então, né, essa videoaula, como é que a gente calcula aqui Ó, isso aqui tudo já fizemos, ó. Aproveita e dá uma olhada aí, eu vou passar rapidinho, tá? Ó, resolvemos em sala de aula. Como é que a gente pode tirar a velocidade do gráfico? De um gráfico, por exemplo. Ó, o que eu tenho nesse gráfico? Eu tenho a distância e aqui eu tenho o tempo. Como é que eu sei, professor, que a distância aqui é tempo? Aqui, pessoal, ó, S de distância em metros e aqui o T de tempo, segundos. Então, na horizontal, eu tenho aqui no gráfico, né, o tempo e aqui na vertical eu tenho a distância, que é como se fosse o eixo Y e aqui é como se fosse o eixo X. Então, gente, ó, se eu tenho distância e tenho tempo, eu posso achar a velocidade, né? Tá aqui, ó. Fórmulazinha da velocidade, ó. Eu, por exemplo, na distância 50, nessa distância 50 aqui, ó, o tempo foi quanto? O tempo foi 10. Então, para a distância 50, o tempo foi 10. 50 dividido por 10, distância percorrida 50, o tempo foi 10. Ó, tá aqui, distância. E aqui é o quê? É o meu tempo, que vai dar 5 metros por segundo. Tranquilo? Ah, professor, se eu quiser pegar outro ponto, não tem problema, pode ficar à vontade. 30. 30 aqui foi em 6 segundos. 30 dividido por 6 também vai dar 5. Beleza? Ó, e aqui eu tenho, por exemplo, ó, um gráfico crescente e tenho um gráfico decrescente, né? Por exemplo, se eu quero pegar a velocidade do ponto A até o ponto B, o que eu tenho que fazer? Eu vou subtrair, ó. A distância aqui era quanto? 50. No ponto B, a distância é quanto? 20. De 50 até 20, deu quanto? Deu 30, né? No caso aqui, menos 30, né? Por que menos 30? Porque diminuiu, pessoal. O gráfico está diminuindo, ó. De 50 para 20, diminuiu quanto? Diminuiu menos 30. Em quantos segundos que é o tempo? Daqui até aqui, ó, eu tenho quantos segundos, gente? 1, né? Aqui, ó, umzinho aqui, ó. Daqui até aqui eu tenho 1 segundo. Então, eu dividi. Menos 30 dividido por 1, que vai dar menos 30, velocidade negativa, né? Por que velocidade negativa? É um gráfico decrescente, a distância está diminuindo. Se a distância está diminuindo, a velocidade é negativa. É como se o carro estivesse aproximando, né? Aqui, velocidade positiva. Velocidade positiva, o gráfico crescente, a distância está aumentando. Ó, vou fazer aqui de A até B, por exemplo. De A até B, pessoal, a velocidade aqui, ó, de A até B. Você vai fazer o quê? De 40 até 120. De 40 até 120, qual foi a distância? 80. Tá aqui, ó. 80, né? Ó, se você sai de 40 e vai até 120, é só você fazer também. 120 menos 40. Fica mais fácil também, né? Se vocês preferirem. Em quantos segundos? Daqui até aqui tem quantos segundos, gente? 2 segundos, que é o tempo, né? Então, daqui até aqui eu tenho 2 segundos. E aí, 80 dividido por 2, 40 metros por segundo.
beleza? E aí, movimento progressivo, por quê? Porque a distância está aumentando. De A até B a distância aumentou, né? Ó, de B até C, a velocidade foi zero, ele não saiu do lugar. O gráfico está retinho, né? Se o gráfico está retinho, a distância é nula, ele não andou, né? De B até C vai diminuir, por quê? No C aqui, galera, ele está em 120, ó, 120. E vai cair aqui, ó, para zero. Caiu para zero aqui, ó. Então, se caiu para zero, menos 120. De 4 até 7, eu tenho quanto? De 4 até 7, 3, dividido por 3. Então, vai dar menos 40, tá? Movimento retrógrado, porque a distância está diminuindo, beleza? Então, é isso, pessoal. Por hoje, a gente para por aqui, tá? Com essa videoaula. Estuda, manda os coleguinhas de vocês estudar também, que eu tenho certeza que vocês vão fazer uma boa prova, tá? Só lembrando, tá? Ó, num gráfico assim, ó, quando sai de um ponto até outro ponto, vocês têm que subtrair, tá? Pega o final menos o inicial, igual eu fiz aqui, ó. 120 menos 40, aí deu 80, dividido por 2 segundos. Ah, é só uma atividadezinha aqui que eu estou esquecendo. Essa daqui, ó, de velocidade, né? Como é que a gente calcula a velocidade, né? Ó, quando eu saio de um ponto até outro ponto, né? Por exemplo, vamos calcular a velocidade de Resende até o Rio de Janeiro. De Resende até o Rio, qual é a distância, gente? De Resende até o Rio? De 280 até 400. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Vai dar 120. Vai dar 120, né? Deixa eu aumentar aqui. Ó, de 180 a 400 dá 120. Em quantas horas? 2 horas. Tá aqui, ó, 2 horas, né? Por que, professor, 120? Só você fazer. 400 menos 280. De 280 até chegar a 400, falta quanto, né? 20, né? Mais 20 aqui dá 300, com mais 100, 400. Então tem que ser 120. Ou você faz 400 menos 280. Faz aí na sua calculadora, vai dar quanto? 120. Em quantas horas? Então, quando você dividir aqui, ó, vai ficar V igual a 120 dividido por 2, 60 quilômetros por hora. Então, essa seria a velocidade. Então, para calcular a velocidade entre dois pontos, o que você faz? Pega o ponto final menos o ponto inicial e divide pelo tempo, ok? Agora sim, agora finalizamos essa videoaula. Espero ter ajudado vocês. Fique com Deus e tenha uma ótima prova. Um abraço.